Depois que você aprendeu a ser sozinho, o seu maior desafio não é mais suportar o silêncio. É decidir quem merece quebrar ele. Porque você mudou. Ficou mais frio, mais seletivo, mais difícil de impressionar. E agora qualquer pessoa que tenta entrar na sua vida vai ter que passar por um filtro que a maioria não passa. O problema é que ninguém te ensina como aplicar esse filtro. Ninguém te diz o que observar, o que testar, o que descartar. E aí você, que já provou que aguenta ficar sozinho, acaba abrindo a porta para quem não tem calibre para estar onde você chegou. Isso acaba hoje. Neste vídeo, você vai aprender exatamente como identificar com frieza e sem culpa se alguém merece ou não entrar no mundo que você construiu. Porque você não chegou até aqui para abrir mão da sua paz para qualquer um. E a partir de agora, não vai mais. 1. A reação à sua ausência. O primeiro teste de quem realmente merece você. Você quer saber se alguém merece entrar na sua vida? Então some. Não some por drama, não some para provocar. Some porque você tem uma vida, tem rotina, tem foco, tem objetivos que não param porque alguém apareceu. E observe com frieza o que acontece quando você simplesmente não está disponível. Essa observação vai te dizer mais sobre essa pessoa do que meses de convivência diária. Porque a reação de alguém à sua ausência revela o nível emocional real dela. Não o nível que ela apresenta quando está na sua frente tentando te impressionar. Quando você some, as máscaras caem. Quem é emocionalmente inteiro respeita a sua ausência. Não entra em colapso, não cria narrativas, não começa a te cobrar como se você fosse propriedade. Continua existindo, continua vivendo, continua sendo uma pessoa completa mesmo sem a sua presença. Mas quem ainda vive no modo carente vai reagir de forma completamente diferente. Vai cobrar, vai pressionar. Vai usar o silêncio como arma para te fazer sentir culpado por ter simplesmente vivido a sua própria vida. Vai transformar a sua ausência em problema, em abandono, em prova de que você não se importa. E isso é um sinal vermelho que você não pode ignorar. Você já sabe o que acontece quando você se conecta com alguém assim. Começa a moldar sua rotina para não deixá-la sozinha. Começa a abrir mão do seu espaço para preencher o vazio dela. Começa a se trair em pequenas doses até que um dia acorda sem reconhecer a própria vida. Esse padrão não pode se repetir. Some, observe e deixe que o comportamento dessa pessoa te diga tudo antes de você abrir qualquer porta. Quem tem nível para estar com você continua existindo com leveza enquanto você não está. E quem não consegue, não tem estrutura para suportar a sua presença de verdade. 2. Ela te soma ou te drena. A diferença que separa a conexão real de custo emocional. Depois que você construiu uma vida que se sustenta sozinha, você desenvolveu algo que poucas pessoas têm. Um ponto de referência claro do que é o seu melhor estado. Você sabe como é quando está no controle. Sabe como é quando a rotina está funcionando, quando a mente está clara, quando a energia está alta. E agora esse estado é a sua régua. É com ele que você vai medir o efeito real que cada pessoa tem sobre você. Porque existe uma diferença brutal entre pessoas que somam e pessoas que drenam. E essa diferença nem sempre é óbvia no começo. Pessoas que somam chegam e você se sente mais leve. A conversa tem profundidade, tem substância, tem algo que fica depois que ela vai embora. Você sai do encontro com mais energia do que entrou. A reciprocidade real, a troca genuína, algo que expande a sua visão sem tentar mudar quem você é. Esse tipo de pessoa é raro, raríssimo. Mas pessoas que drenam chegam e você sente um cansaço sutil que é difícil de nomear. A conversa gira em torno dos mesmos problemas sem solução, das mesmas queixas sem movimento. Há cobrança velada em cada frase. Há comparação disfarçada de curiosidade. Você sai do encontro precisando de silêncio para se recuperar. E começa a criar desculpas para não estar disponível, porque o seu corpo já sabe o que a sua mente ainda tenta negar. Uma pessoa pode ter boa intenção e ainda assim ser tóxica para o seu processo. Pode te querer bem e ainda assim
sugar a sua energia. Intenção não cancela efeito. Use o seu melhor estado como régua. Se depois de estar com ela, você se sente menos focado, menos energizado, menos você, isso não é conexão. Isso é custo. E você não chegou até aqui cedendo para o que drenou a sua energia. Chegou até aqui protegendo ela. 3. Ela respeita o que você construiu. O teste que a maioria não faz e deveria. Tem algo que ninguém te conta sobre quem aprendeu a viver sozinho. Você constrói um mundo muito específico, uma rotina que funciona no seu ritmo, um ambiente que respeita o seu silêncio, hábitos que custaram meses para instalar e que fazem toda a diferença no seu nível de funcionamento. Limites que levaram tempo, dor e autoconhecimento para aprender a defender sem culpa. Esse mundo é o resultado visível de uma transformação invisível. E quando alguém tenta entrar na sua vida, ela inevitavelmente entra em contato com esse mundo. A pergunta que você precisa fazer é simples e brutal. Ela respeita ou ela tenta mudar? Tem gente que respeita a sua estrutura de forma genuína e imediata, que entende mesmo sem que você precise explicar que você tem um ritmo próprio e que não vai abandonar o que construiu por conveniência de ninguém. Essa pessoa encaixa na sua vida sem exigir que você se desorganize. Não aparece na hora errada sem avisar. Não trata o seu silêncio como distância. Não interpreta o seu foco como rejeição. Simplesmente respeita. E esse respeito não é negociado. Não é resultado de uma conversa difícil onde você teve que explicar quem você é. Ele é natural. Mas existe o outro tipo. O tipo que começa a testar os limites de forma tão sutil que você quase não percebe no começo. Trata a sua rotina como excesso, como rigidez, como algo que vai naturalmente ceder com o tempo. E vai corroendo a sua estrutura aos poucos em silêncio, até que um dia você olha para a própria vida e não reconhece mais o que vê. Seus limites não são rigidez. Seus limites são identidade. E quem não respeita isso não está apenas sendo inconveniente. Está dizendo com o próprio comportamento que não tem calibre para estar onde você está. 4. Ela tem vida própria. A diferença entre quem te quer e quem precisa de você para existir. Essa é a pergunta que mais corta. E é a que a maioria evita fazer porque a resposta quase sempre é incômoda. A pessoa que está tentando entrar na sua vida tem substância própria. Ela tem objetivos, tem movimento, tem uma direção que existe independente de você? Ela acorda de manhã com um propósito que é dela, com batalhas que são dela, com uma construção que não depende da sua presença para fazer sentido? Ou ela existe em função de você, porque você passou por um processo duro e real de construir uma vida que se sustenta sozinha? E se você se conectar com alguém que ainda não tem isso, o que vai acontecer é previsível e devastador. Você vai virar o centro da vida dela. Vai virar a estrutura que ela ainda não teve coragem de construir para si mesma. Vai se tornar o motivo pelo qual ela acorda, a âncora que ela usa para não se sentir perdida. E vai carregar esse peso sem perceber de forma gradual, até que um dia acorde exausto, sem entender de onde vem o cansaço. Quem tem vida própria não precisa de você para existir. Ela quer a sua presença, mas não depende dela. Tem o próprio caminho, os próprios sonhos, as próprias batalhas que enfrenta com ou sem você ao lado. Quando vocês estão juntos, é uma escolha consciente, não uma necessidade desesperada. Duas pessoas completas que se escolhem são uma força que multiplica. Dois incompletos que se apoiam para compensar o que cada um não tem são uma prisão disfarçada de relação. Observe como essa pessoa vive quando não está com você. Ela cresce, ela constrói, ela evolui de forma independente. Ou ela fica à espera, parada, como se a vida só fizesse sentido quando você aparece. Quem merece entrar na sua vida já chegou inteira. E é justamente porque ela não precisa de você que a relação entre vocês pode ser leve, honesta e real. 5. Ela aceita quem você se tornou. O filtro final que separa os que ficam dos que nunca deveriam ter entrado. Esse é o último filtro. E é o mais revelador de todos.
Depois que você aprendeu a ser sozinho, você mudou de formas que são impossíveis de ignorar. Ficou mais frio na medida certa, mais seletivo com o seu tempo, com a sua energia, com quem recebe a sua atenção. Mais direto, menos tolerante com rodeios, com conversas que não levam a lugar nenhum, com relações que existem por hábito e não por escolha. Fala menos e observa mais. Não alimenta drama, não sustenta vínculos rasos, não se dobra por aprovação de ninguém. E nem todo mundo aceita essa versão de você. Muita gente vai gostar de você, mas vai querer um você diferente. Vai achar que a sua frieza é problema a ser resolvido, que os seus limites são exagero a ser suavizado, que a sua independência é arrogância a ser trabalhada. Vai usar as palavras "você mudou" com aquele tom que carrega julgamento, como se crescer fosse uma ofensa que precisa de pedido de desculpas. Vai te convidar de formas sutis e não tão sutis a voltar a ser quem você era antes. Mais maleável, mais disponível, mais fácil de controlar. E você precisa reconhecer esse convite pelo que ele realmente é: incompatibilidade de nível. Porque quem tenta te reformar de volta para a versão anterior está dizendo sem palavras que não tem calibre para o que você se tornou. E você não pode pagar esse preço. O preço de encolher para que o outro se sinta confortável. O preço de fingir que não cresceu para não intimidar. Quem merece estar com você, aceita o que você se tornou sem precisar de explicação. Vê a sua frieza e reconhece maturidade. Vê os seus limites e respeita sem questionar. Vê a sua independência e admira sem ameaçar. Você não se transformou para agradar. Você se transformou para ser livre. E quem fica ao seu lado precisa ser grande o suficiente para caminhar ao lado de alguém que não precisa de aprovação para existir. Você chegou até aqui porque não é mais qualquer um. Passou por um processo que a maioria não tem coragem de começar, quanto mais de completar. E agora você tem 5 filtros que a maioria nunca vai ter, porque a maioria nunca vai ter passado pelo que você passou. A reação à sua ausência. O efeito real que uma pessoa tem sobre você. O respeito pela sua estrutura. A substância que ela carrega sozinha. E a aceitação de quem você se tornou. Quem passa por todos esses filtros sem forçar, sem negociar, sem tentar te reformar, essa pessoa é rara. E quando você encontrar, vai saber. Não vai precisar se convencer. Não vai sentir aquele peso de dúvida que acompanha as escolhas erradas. Vai sentir leveza. Mas enquanto essa pessoa não aparece, proteja o que construiu, com tudo que você tem. Porque você não chegou até aqui abrindo mão da sua paz por companhia. Chegou até aqui escolhendo você primeiro. E essa escolha não para agora. Ela só fica mais precisa, mais poderosa, mais afiada com o tempo. Você aprendeu a ser sozinho. Agora vai aprender algo ainda mais difícil: a escolher quem merece o que você construiu. E isso, meu amigo, é o próximo nível.